Já? Boa noite, pessoal! Quem foi entrando, sejam todos bem-vindos a mais uma aula live aula. Hoje nós vamos falar sobre 13º salário. É um assunto muito interessante, né? E que todo mundo fica feliz quando recebe o 13º salário. Mas a gente vai entender direitinho sobre a legislação, todos os pontos do 13º salário, se você tem dúvida sobre proporcionalidade, as parcelas, né? Qual que é a forma que é paga, em parcela, à vista, quem tem direito, quem não tem. A gente vai falar também qual que é o impacto que a pandemia trouxe em relação ao 13º salário. Tem muita gente com dúvida referente a isso, né? Então a gente vai esclarecer. Foi até uma das perguntas muito solicitadas, né? O pessoal aí, como que fica a questão do 13º agora nessa questão de pandemia, que teve muita gente que teve os contratos suspensos, né? Ou reduzidos, né? A redução da jornada e do salário, como é que fica essa questão do 13º. E vamos falar sobre as regras do 13º em geral, sobre legislação. E mais dúvidas, se der, no final a gente vai comentar também um pouquinho sobre as dúvidas. Quem tiver já aí online, puder dar um joinha, falar de qual estado que você é pra gente saber, seria muito legal. E se vocês tiverem alguma dúvida também a gente pode responder no final da live. Vai deixando aí nos comentários que a gente vai acompanhando, tá bom? Pessoal, como já deu o nosso horário, a gente vai começar. E aí, quem for entrando vai esclarecendo as dúvidas depois, tá bom? Gente, vamos falar um pouquinho sobre a legislação, tá? Eu anotei uma série de coisas que eu quero falar pra vocês, então eu vou acompanhando aqui. E assuntos pontuais, né, muito importantes, que eu acho que vocês devem saber quando se trata de 13º. Vamos primeiro falar em relação... Primeiro vamos falar o que é o 13º. Lógico que é muito conhecido por todos e todo mundo já deve saber, né? 13º salário, aquele que recebe lá no final do ano, né? Aquela remuneração que recebe no final do ano. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa remuneração, mas na verdade, pela legislação, ela é tratada como gratificação natalina, tá? Não é 13º que a legislação traz, ela traz como gratificação natalina. E aí, popularmente, né, é conhecido como 13º salário. Gente, qual que foi a legislação que trouxe? A primeira legislação que instituiu o 13º salário foi a Lei 4.090 e ela é de 62, tá? O 13º salário, gente, é um direito de todo trabalhador, tá? Todo trabalhador devidamente registrado lá na carteira de trabalho tem direito ao recebimento do 13º salário, tá? Então, seja esses trabalhadores urbanos, rurais, os trabalhadores domésticos, têm direito ao 13º salário, que seria uma remuneração a mais que você recebe durante o ano. Você trabalha os 12 meses, né? E aí... Por que foi criado o 13º? Isso não está na legislação, mas se a gente for olhar de um ponto de vista econômico, social, você vai ver que ele faz sentido, que ele tem um fundamento. Em alguns países, gente, os salários, eles são pagos de forma semanal. Então, você trabalhou aquela semana, você recebe o salário. Trabalhou a outra semana, você recebe o salário. Aqui no Brasil, não. A maioria dos contratos... as pessoas recebem de forma mensal, né? Você trabalha aquele período de 30 dias e recebe o salário. Só que acontece de alguns meses ter uns dias a mais, né? Ter mais semanas do que os outros meses. E aí o 13º salário, um dos pontos de vista defendidos é que ele foi criado para suprir essa questão aí do trabalhador em alguns períodos trabalhar por um período maior, né? Alguns meses trabalhar por um período maior, outros meses um período menor, né? Existe uma compensação, mas o 13º seria para justificar isso, já que nós não recebemos de forma semanal
e sim mensal. E aí também tem questões, de repente, políticas que foi criado, né, como um benefício tal, para o cidadão. O 13º, gente, além da legislação, lá na lei que trouxe ele, de 62, também está previsto na Constituição Federal. Então, ele está lá no artigo 7º, tá? Inciso 8º da Constituição Federal, como um direito aí, como um dos direitos fundamentais. Ah, tá. Desculpa, gente. Como um dos direitos fundamentais, tá? Gente, depois dessa primeira legislação de 62, veio uma outra lei que ela veio com uma maneira de complementar a primeira legislação de 62. Então, assim, se vocês forem ver a lei essa primeira que eu falei, a 4.090, ela é bem curtinha, tá? Ela não é uma legislação extensa. E aí veio essa segunda com o intuito de fazer uma complementação, tá? Então, foi estabelecido alguns pontos que não tinha na primeira, tá? E depois, no mesmo ano, essa segunda, na verdade, é a Lei 4749 de 65, não sei se eu tinha falado o número da lei. E depois veio um decreto, porque normalmente, gente, tem a lei e vem os decretos para regulamentar a lei, né? Aí veio um decreto em 65 mesmo, que trouxe alguns esclarecimentos de algumas dúvidas, que essas dúvidas que esse decreto trouxe já são, ainda na verdade, são recorrentes até hoje, tá? Tem muita gente, uma das perguntas que eu coloquei no Story no Instagram, em que o pessoal perguntou, está na legislação, né? Teve decreto já que trouxe esse esclarecimento, mas muita gente ainda tem dúvidas eu acho que pelo fato do 13º ter mais de uma legislação, né, ter mais de uma lei, uma complementando a outra, acaba que gera dúvidas no pessoal. Então, gente, essa é a parte aqui da legislação, a legislação base, tá? Então, é a lei 4.090 de 62, nós temos a Constituição Federal lá no artigo 7º, inciso 8º, nós temos a 4749 de 65 e nós temos o decreto 57155 de 65 também, tá? Essa é a legislação base e tudo que eu vou falar aqui tá baseado nessa legislação. Então, vamos lá. Gente, tá dando para entender até aqui? Se vocês estão entendendo, deixa aí um joinha que tá ficando claro e aí a gente vai seguindo, tá bom? Gente, quem que são os beneficiários do 13º salário? Como a gente já falou antes, né? Agora há pouco eu comentei, os beneficiários são todos os empregados devidamente registrados, né? Pela CLT, lá com registro na carteira de trabalho profissional. Então, seja esses empregados urbanos, rurais ou os empregados domésticos, só que nós temos aí uma exceção em relação aos beneficiários. Essa exceção se trata dos afastados, tá? Quem recebe benefício da Previdência Social. Essas pessoas que estão afastadas e que recebem benefício da Previdência Social, elas não recebem 13º salário. Elas recebem um pagamento chamado abono anual, tá? Ele não é um 13º salário. É como se fosse, mas não é. Ele tem um cálculo específico, né? Que é feito pela Previdência Social, tá? E ele não é bem um 13º salário. Ele chama de abono anual que está previsto na legislação lá da Previdência, se eu não me engano, a legislação é de 91. Não tenho aqui ela agora de cabeça, mas se eu não me engano é de 91, tá? Então, todos os trabalhadores têm direito ao recebimento do 13º, como eu falei, com exceção desses aí que estão recebendo o benefício do INSS, que recebem um abono específico da Previdência Social, tá? Gente, então só para resumir para vocês, eu coloquei aqui para a gente não esquecer de ninguém. Então, todo trabalhador é beneficiário do 13º, tá? E nós consideramos quem que são esses trabalhadores? Os empregados seletistas, tá? E aqui aí tá no hall lá dos urbanos, rurais e domésticos, nós temos os seletistas, tá? Nós temos os empregados rurais, tá? Nós temos os empregados domésticos, que também tem lei específica, rural tem lei específica, seletista, base na CLT, legislação específica também. Nós temos o servidor público, com legislação específica também, e tem a Constituição Federal, que trata, né, do servidor público. Nós temos o empregado avulso, aí, normalmente portuário, que também tem uma legislação específica, tá? E nós temos o empregado seletista, que é o intermitente. O intermitente é aquele que ele não trabalha direto, né? Ele trabalha por convocação. Então, existe
como que eu posso falar? Um período ele trabalha, um período, de repente, se ele não tiver nenhuma convocação, ele fica em casa ou, de repente, presta serviço para uma outra empresa, tá? Então, nós temos todos esses tipos de trabalhadores beneficiados pelo 13º salário. Gente, tá dando para pegar até aqui? Tá dando para entender? Mandem um joinha, deixem as dúvidas de vocês, tá? E legal se vocês colocarem o estado da onde vocês são, pra gente conhecer melhor um pouquinho vocês. E vamos seguindo aqui, tá? Gente, só para complementar, né, detalhar a informação, quem não é beneficiário do 13º salário? Como a gente falou, gente, não sei se vocês estão ouvindo, tem um bebezinho aqui, uma criança falando. Gente, como eu falei, os não beneficiários do 13º, quem não recebe o 13º salário, são aqueles empregados afastados, né, pela Previdência Social, que estão recebendo o benefício do auxílio-doença, que recebem o auxílio-acidente, tá? Que recebem também, tem os casos de quem recebe auxílio-reclusão, tá? Então, eles recebem um abono anual que é calculado pela própria Previdência Social e que tem regras específicas definidas pela lei previdenciária, tá? E outros que também não são beneficiados pelo 13º são aqueles contribuintes individuais, por exemplo, os autônomos, os sócios, né, entre outros que não são empregados, tá? Por exemplo, titulares de empresa, não tem direito, aí não tem salário, né, tem retirada de prolabore, são outras questões, e aí não tem direito ao recebimento do 13º salário. Pessoal, até agora a gente falou da legislação do 13º, tá? A gente tratou de quem é beneficiário do 13º, tá? Quem são os trabalhadores, os empregados beneficiários do 13º e quem são os não beneficiários, quem são aqueles que recebem aí benefícios da Previdência Social e não têm direito ao recebimento do 13º. Pessoal, tá ficando claro? Ficou claro até aqui? Tá dando para entender? Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar nos comentários. Vamos falar, gente, um pouquinho sobre base de cálculo do 13º, tá? Qual que é a base de cálculo do 13º? Quando eu vou lá calcular o 13º salário, o que eu vou utilizar de base de cálculo, né? Qual que é o valor que eu vou me basear para fazer os cálculos? A base de cálculo do 13º é o salário do empregado, tá? Ou seja, é a remuneração que é devida ao empregado no mês de dezembro, tá? É a remuneração que é devida no mês de dezembro ao empregado. Quando eu falo remuneração, vocês sabem que remuneração é diferente de salário. Então, tem muito empregado, né? A remuneração do empregado, muitas vezes, ela é composta por uma parte fixa e uma parte variável. Aí, o que seria a parte fixa? A parte fixa seria o salário base, tá? E a parte variável da remuneração seriam gorjetas, seriam comissões, gratificações, abonos, horas extras, horas noturnas e por aí vai. Tem uma infinidade de adicionais aí que são considerados como parte variável do salário. Então, a base de cálculo do 13º é a remuneração do mês de dezembro, o mês base é dezembro. E aí a gente considera tanto a parte fixa, que é o salário base do empregado, quanto as partes variáveis, que foi essas partes que eu falei para vocês, tá? Aí você pode estar me perguntando, nossa, mas como que eu faço para calcular essa remuneração variável para fins do 13º? Eu já sei qual que é o salário fixo dele em dezembro, então se for um empregado que só tem salário fixo, eu sei calcular o 13º dele, né? Que eu vou pegar lá o salário, vou explicar para vocês. Agora, se a pessoa se o empregado tem uma remuneração variável, como é que eu vou calcular se cada mês do ano ele tem um valor diferente de remuneração, né? Ele nunca recebe o mesmo salário lá no Lerite.
sempre tem uma variação por conta aí desses adicionais, né? De comissão, de hora extra, de adicional noturno, seja o que for. Como é que eu faço? Então, a legislação, gente, ela determina que você considere a média, tá? A média anual dessas remunerações. Então, o que você vai fazer? Eu vou explicar lá quando eu for falar da parte de pagamento. Mas, a princípio, tenho em mente que você vai considerar a média desses pagamentos. Então, você imagina que de janeiro até dezembro, você vai ter uma totalidade de remuneração variável e daí você tem que tirar a média para poder calcular o 13º em cima da média, tá? Da média dessas remunerações variáveis. E aí, a base de cálculo do seu 13º vai ser o salário fixo mais a média dessas remunerações variáveis, tá? Gente, tá ficando claro até aqui? Tá dando para entender? Eu vou dando essas pausas, né? Porque se alguém tiver uma dúvida e quiser falar no momento que eu estou aqui falando, a gente pode complementar. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai seguindo, tá? Pessoal, como eu falei de remuneração variável, falei de remuneração de salário fixo, né? E falei de salário fixo e falei da parte variável, né? Da parte fixa e da parte variável. Aí, o que acontece, gente? No ano normal, vocês vão entender aí, eu sei que tem gente que perguntou, como que a gente pode pagar o 13º em uma parcela só, né? Tudo de uma vez, ou é obrigatório pagar em duas, nós vamos falar sobre isso. Mas imagina a situação de que o empregador vai pagar o 13º do empregado lá, a primeira parcela em novembro, tá? Aí ele precisa fazer o cálculo do 13º em relação à parte variável. A fixa é mais simples, né? Em relação à parte variável. Quais meses que ele vai levar em consideração para cálculo da parte variável? Ele vai considerar, se ele vai pagar em novembro a primeira parcela, então ele vai considerar a média daquelas remunerações variáveis de janeiro até o mês de outubro, tá? Então, a legislação trata que é sempre do mês, você tem que considerar até o mês anterior ao pagamento que você está fazendo. Então, se eu estou pagando a primeira parcela em novembro, eu considero a média de janeiro a outubro, tá? Aí, se eu for pagar a segunda parcela em dezembro, tá? O pagamento da segunda parcela, na verdade, é obrigatoriamente em dezembro, mas se eu for pagar em dezembro, eu vou considerar a média de quais meses? Pensa aí comigo. Se da primeira eu vou considerar de janeiro a outubro, na segunda eu vou considerar de janeiro até novembro, tá? A soma de todas as remunerações variáveis de janeiro a novembro, eu vou ter um valor médio e aí eu faço o cálculo lá da segunda parcela para ser paga no mês de dezembro, tá? Aí vocês podem estar se perguntando assim, tá bom, Tayane, você fez de janeiro a outubro, beleza? Fez de janeiro a novembro, beleza? Nós temos a média aí, foi pago para o empregado a média de janeiro a novembro. E o mês de dezembro? Como é que ele fica nessa história? Por que a gente não considerou? Gente, na ocasião do pagamento do mês da segunda parcela do 13º, como ele é pago até o dia 20 de dezembro, nós não temos um mês cheio. Então, seria impossível calcular a média até dezembro, a média da parte variável até dezembro, tá? Naquele momento, né, naquela data oportuna, que é a data do pagamento, não tem como fazer esse cálculo, considerar a média do mês de dezembro, até porque também o mês não fechou, o empregado ainda está trabalhando, ele ainda vai receber comissões, né, ou outros adicionais relativos àquele mês, então aquele mês tem que ser fechado, que só vai, no caso, ser fechado em janeiro, para que eu considere o mês de dezembro também. Então, já que o mês não fechou, eu considero até novembro e acabou, deixa para lá, ele não recebe o mês de dezembro, as médias referente ao mês de dezembro? Não, não é assim. Na legislação, tem a opção, né? A opção não, na verdade tem que fazer isso. É uma folha de ajuste no mês de janeiro que é feita referente ao valor do 13º, justamente para englobar aí a questão da parte variável referente a dezembro, tá? Então, se chegar lá em janeiro, o empregador tem até o dia 10 de janeiro para fazer esse ajuste, faz uma folha lá separada de 13º com esse ajuste. E esse ajuste, gente, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Mas como assim, Tayane? Negativo ou positivo? Pode ser que na época que eu calculei,
lá, eu considerei a média de janeiro a novembro, a média do meu salário, a média da minha renda variável deu uma. Quando eu incluo o mês de dezembro, de repente aquele empregado recebeu uma comissão menor em dezembro, porque ele trabalhou um pouco menos, talvez. Quando eu somo ele na média junto com os outros meses e divido, a média pode ficar menor. E aí, ao invés do empregador, lá dia 10 de janeiro, fazer a folha de ajuste do 13º, ao invés dele fazer um valor para pagar mais para o empregado, pode ser que ele tenha que deduzir, né? Descontar do empregado aquela diferença. Pode ser que ele apurou antes um valor maior e agora ele tenha que descontar. Então, o ajuste ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tanto em favor do empregado quanto em favor do empregador, tá, gente? Então, existe aí essa questão da folha de ajuste, tá? Lá em janeiro e tem um prazo para ser paga. Talvez muita gente às vezes nem faz isso ou nunca ouviu falar, mas está previsto na legislação e é obrigatório fazer essa folha de ajuste de 13º no começo do ano, tá? Pessoal, tá dando para entender até aqui? Vão falando aí, vai pensando, anotando as dúvidas pra gente poder esclarecer no final, tá bom? Bom, já entendemos então que a base de cálculo 13º tem a parte fixa e a variável, tá? Entendemos que para fazer o cálculo nós devemos considerar o cálculo 13º sobre a parte variável a média, né, do ano. Entendemos da questão do ajuste também, que tem que ser feito no mês de janeiro, tá? Ser pago para o empregado ou descontado. E agora, gente, a gente vai falar de mais uma questão, que é a base de cálculo do 13º, pessoal, vocês têm dúvida, porque nós temos a questão do adicional de insalubridade e periculosidade, tá? Então, aqueles empregados, né, que trabalham em ambientes insalubres, que tem um percentual já definido lá para ser pago sobre o salário, né, para que possa suprir aquela, como que eu posso dizer? É uma atividade de risco, uma atividade que causa uma degradação, não sei se seria a palavra degradação, mas é prejudicial à saúde, né? E aí, normalmente, esses tipos de empregado trabalham um período menor, tem aposentadoria especial, tem uma série de coisas. E aí, como que fica o 13º em relação a esses empregados que recebem o adicional de insalubridade e periculosidade? Nós entendemos que a questão lá da parte variável da remuneração, ela, para você calcular o 13º, precisa fazer a média. E quando o empregado recebe adicional de insalubridade e periculosidade, como é que fica? Gente, a legislação estabelece que nesse caso de insalubridade e periculosidade não tem que ser calculado média. Por quê? Porque a média só vai se aplicar para a remuneração variável que a gente falou agora. Quando a gente trata de adicional de periculosidade e insalubridade, isso faz parte da natureza salarial do empregado. E como é um percentual fixo, né? Então, quando você for pagar o 13º, você paga o correspondente adicional, como se estivesse lá fazendo uma folha normal, tá? Não tem que calcular a média sobre o adicional de insalubridade e periculosidade, tá? Deixa eu ver o que eu mais anotei aqui para falar para vocês, que às vezes eu acabo esquecendo de falar algumas coisas. Porque, gente, assim, ó, uma coisa que eu coloquei aqui que eu queria falar, ainda bem que eu anotei e tô vendo aqui. Por exemplo, gente, as horas extras, vocês podem até estar pensando, mas a hora extra é um percentual fixo, né? Eu pago hora extra no, sei lá, a convenção coletiva diz que é 50%, eu sempre pago 50%. Mas, gente, ela é uma remuneração variável. Por quê? Porque primeiro que o empregado não faz todo mês a mesma quantidade de horas extras. Isso é um ponto. Então, automaticamente, a remuneração já muda, né? Ela já passa a ser variável. E tem alguns casos, gente, de sindicato que eles colocam assim, vários sindicatos já vi, tá? O empregado faz até 10 horas no mês, então o adicional é de 50%. O empregado faz de 10 a 20 horas por mês, então o adicional é de 60%. E assim por diante. Então eles vão escalonando de acordo com o tempo que o empregado faz de horas extras no mês, tá? Aí aumenta-se o percentual. Então, no caso aí das horas extras, nós temos a variável da variável, né? Além das horas extras
variarem, ainda tem a questão dos percentuais que também variam, tá? Então, por isso que o adicional de insalubridade e periculosidade não se calcula a média, porque normalmente são percentuais definidos, fixos, né? E aí vai o mesmo sentido de cálculo se aplica para o 13º salário. Pessoal, espero que não tenha ficado dúvidas até aqui, mas se ficou, pode mandar mensagem. Manda aí um joinha que vocês estão entendendo tudo. E se ficar alguma dúvida, a gente vai anotar para responder para vocês no final, tá? Deixa eu beber uma aguinha. Gente, depois vocês só me avisam do tempo, que eu tô aqui bem tranquila, falando com o pessoal. Depois vocês só puderem me falar sobre o tempo, porque tem bastante coisa ainda que eu quero falar. Gente, agora uma das perguntas que a gente fez na enquete no Instagram, muita gente perguntou sobre isso, tá? E eu acho que é uma dúvida bastante recorrente. Muita gente tem dúvidas sobre isso, então presta atenção. O pessoal perguntou no Instagram se o 13º pode ser pago de uma única vez no ano, uma única parcela, tá? Muita gente perguntou isso. E eu vou contar aqui, vou ler para vocês os artigos, né? Vou fazer uma ordem aqui para depois responder para vocês, mas acompanhem comigo. Ó, lá na legislação de 1962, que foi a que instituiu o 13º salário, ele previu o pagamento do 13º de uma única vez no mês de dezembro, tá? E talvez eu acho que daí que surjam muitas dúvidas. Porque se vocês verem o artigo 1º dessa lei de 62, ele diz o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês. No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que se fizer jus, tá? Vejam aqui, gente, no mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será pago pelo empregador uma gratificação salarial. Nessa legislação ele diz isso. Então, o que entende? Que no mês de dezembro, né, vai ser paga essa gratificação. Então, você entende que é uma única parcela, uma única vez, tá? Talvez a dúvida venha daí. Só que depois a gente teve a lei de 65, tá? Que trouxe o seguinte, o artigo 2º. Primeiro que eu falei é o artigo 1º da lei de 62, tá, gente? Agora eu vou falar o 65, a lei de 65, artigo 2º. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, né, que vem antes, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. Então vejam, gente, que a lei de 65, ela já traz um posicionamento diferente, ela mudou, ela esclareceu isso. Então, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador vai pagar um adiantamento de gratificação, tá? O adiantamento é de uma só vez e é pela metade do salário do empregado, tá? A metade do salário do empregado no mês anterior. Então, veja que a lei de 65, ela trouxe a questão do adiantamento, tá? Do adiantamento do 13º salário. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que essa lei, ela esclareceu essa questão de pagar ou não o 13º de uma só vez. Que muita gente, eu posso pagar o 13º de uma só vez? E a resposta é não. Porque a legislação diz que tem que ser pago um adiantamento entre fevereiro, tá? Entre fevereiro a novembro. E aí vai ficar a opção do trabalhador definir, ou do empregador, né? Definir em qual mês que vai ser pago esse adiantamento da metade do valor que o empregado, né, tem direito de 13º. Tem que ser de 50% esse adiantamento, tá? Acho que eu vou falar na próxima. Deixa eu até colocar aqui para vocês, ó. A Lei 4749 de 65, a mesma legislação que eu li esse artigo agora que trata do adiantamento do 13º. O artigo 1º diz o seguinte: a gratificação salarial instituída pela Lei de 62, que é a primeira,
será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que a título de adiantamento o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. Então, veja bem, gente, em um artigo, ele trata do adiantamento que acontece entre fevereiro e novembro, de 50% do valor, e num outro artigo, tá? Da legislação de 65 também, ele trata do pagamento até 20 de dezembro, ou seja, da segunda parcela, descontando esse adiantamento, tá? Então, para não restar dúvida, 13º tem que ser pago em 2 parcelas. E aí o empregador decide quando é que ele vai fazer o pagamento da primeira parcela, desde que seja entre fevereiro e novembro. Então, se você receber antes o 13º, aí tem que lembrar em novembro que você não vai receber nada e só vai receber a segunda parcela no dia 20 de dezembro, tá? Então, acho que essa questão aí foi uma das perguntas que o pessoal me fez, ficou esclarecida, né? Se vocês ainda tiverem dúvida depois, vocês me falam. Pessoal, só resumindo aqui a questão do prazo de pagamento para ficar bem claro, tá? Então, assim, a primeira parcela do 13º, ela deverá ser paga de 1 de fevereiro até o dia 30 de novembro. Temos esse prazo aí para pagar essa primeira parcela, tá? A segunda parcela é até o dia 20 de dezembro e aí não pode passar. É o prazo máximo para pagamento do 13º, tá? Da segunda parcela. Gente, se o dia 20 de dezembro ou dia 30 de novembro, né, que é o limite da primeira parcela, ele cair em dia não útil, aí a orientação, né, na verdade a própria legislação traz, é adiantar essa data de pagamento sempre para o próximo dia útil, tá? Gente, outra situação que o empregado pode optar por receber o 13º salário é na ocasião das férias. Digamos que ele vai sair em férias, tá? Ele pode pedir o adiantamento da primeira parcela para recebimento junto com as férias. Só que essa solicitação que o empregado for fazer para receber a primeira parcela tem que ser feita em janeiro de cada ano, tá? E tem que ser por escrito, ele tem que formalizar essa solicitação para o empregador. Se ele fizer essa solicitação lá em janeiro, aí o empregador pode conceder junto com as férias a primeira parcela do 13º. É a regra, é o que diz a legislação. Ah, mas aí não estava programado as férias direito, ele não sabia direito quando ia tirar, e aí quando ele descobriu quando ele ia tirar, quando deu para tirar, ele pediu para adiantar o 13º, a primeira parcela do 13º. Só que não é mais em janeiro, ele pediu lá em março. E agora? O empregador não pode mais dar? Gente, a legislação ela traz essa orientação, mas se o empregador tiver condições, se ele puder dar o adiantamento, né, junto com as férias, não tem nenhum problema. Mas a legislação coloca uma regra para organizar tudo isso, né? Falar, não, se o empregado pedir até janeiro, você paga junto com as férias. Mas se você falar para o empregador, olha, eu gostaria de receber a primeira parcela junto com as férias, se ele não vê nenhum problema nisso, se ele tiver condições financeiras para fazer esse pagamento, não tem nenhum problema ser pago mesmo nas férias, mesmo que o empregado tenha solicitado depois do mês de janeiro, tá? Então, a questão do prazo de pagamento é isso. Acredito que referente ao pagamento não vai restar dúvidas sobre isso. Nós vamos falar mais à frente aí sobre questão de incidência, né, dos impostos. Vamos falar mais uns outros assuntos que também diz respeito ao pagamento. Bom, gente, vamos falar agora... quanto tempo que a gente tem pra gente... 25. Temos 25? Acho que dá tempo de falar. Gente, vamos falar agora sobre... Tem umas perguntas que a gente anotou que o pessoal fez. Ah, é? Vamos esperar eu só terminar então aqui. Eu vou dar uma... Gente, eu vou avançar um pouquinho mais rápido, tá? Pra gente pelo menos separar uns 10 minutos, acho que dá, né? Pra perguntas. Tá. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a proporcionalidade do 13º, tá? Então,
como que funciona o pagamento do 13º de forma proporcional? Porque você só tem direito ao recebimento do 13º de forma integral se você trabalhar o ano todo, tá? Então, como que funciona? É sempre, vou ler aqui que está no parágrafo 1º da Lei de 62. A gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Então, a cada mês trabalhado, você tem direito a 1/8, tá? Trabalhou um mês, ganhou 1/8 de 13º. 2 meses, 2/8. 3 meses, 3/8 e assim por diante, tá? E é por mês de serviço, por mês trabalhado, tá? A fração, aí no parágrafo 2º nós temos a questão: a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. Então, assim, se o empregado trabalhar num período de 15 dias ou mais, né, pelo um período mínimo de 15 dias, de repente o mês tem 30 dias, mas se o empregado trabalhar pelo menos 15, ele já tem direito a esse avo de 13º, não precisa trabalhar o mês todo. E isso daí serve de base para calcular a proporcionalidade do 13º salário. Então, assim, eu até coloquei um exemplo aqui para falar para vocês. Se o empregado começa na empresa no dia 17 de janeiro do ano em curso, porque o pagamento do 13º de forma proporcional, gente, ele só vai existir se o empregado não trabalhar o ano todo. Se ele for admitido depois do dia 17 de janeiro, tá? Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Se o empregado for admitido, depois do dia 17 de janeiro, ou se ele for demitido, né, antes do dia 15 de dezembro, tá? Aí ele vai receber de forma proporcional. Ou também se ele entrar na empresa ou sair em outros períodos do ano, ou seja, isso significa que ele não vai ter os 12 avos de 13º. Uma forma simples, uma dica simples para vocês pensarem é o seguinte: pensa sempre nos meses que tem 30 e 31 dias, aí com exceção de fevereiro, tá? Então, assim, se o empregado iniciar na empresa em janeiro até o dia 17 de janeiro, se vocês contarem do dia 17 até o dia 31, vai dar 15 dias de trabalho. Então, garantiu 1/8, tá? Nos meses que tiver 31 dias, se o empregado for admitido até o dia 17, ele vai ter 15 dias de trabalho, garante 1/8. Nos meses que o empregado tiver 30 dias, nos meses que tiverem 30 dias, se o empregado for admitido até o dia 16, se o empregado for, se o empregado for admitido até o dia 15, né, gente, que a partir do dia 16 começa a contar. Então, se o empregado for admitido até o dia 15, ele também tem direito a 1/8 de 13º. Então, deu 15 dias, tá? Aí você só vai, assim, se você pensar desse jeito, na hora que você for calcular o avo do mês de admissão ou do mês de demissão, mas no caso aqui no exemplo, o mês de admissão, aí você já sabe se ele tem 15 dias, dependendo da quantidade de dias no mês, tá? Uma continha assim para facilitar na hora de vocês considerarem o mês da admissão. E lá em dezembro, se ele tiver contrato de trabalho ativo, por exemplo, até o dia 15, ele já ganha o mês de dezembro também, tá? E aí, se ele entrou no meio do ano, entrou em junho, ele vai ter 6 avos só de 13º, que você vai contar dependendo da data que ele entrou em junho. Junho são 30 dias, então ele tem que ter começado a trabalhar até o dia 15 para ele ter direito aos 6 avos no ano, tá? Que aí, se ele for até dezembro, se o contrato se estender até dezembro. Gente, então a proporcionalidade é essa: 1/12 por mês trabalhado e o mês ele tem que ter trabalhado um período superior a 15 dias para ter direito àquele avo. Beleza? Gente, vamos falar um pouquinho sobre incidências de fundo, INSS e imposto de renda sobre o 13º. A gente já entendeu que o 13º deve ser pago em 2 parcelas. A primeira até novembro, de fevereiro a novembro, e a segunda parcela até o mês de dezembro, até o dia 20 de dezembro, tá? Na primeira parcela, gente, o que é a incidência? Quais impostos que é a incidência na primeira parcela do 13º?
Então, nós só temos que calcular o fundo de garantia sobre a primeira parcela, tá? Apenas os 8% do fundo de garantia sobre o valor da primeira parcela, que seria a metade lá do 13º. O INSS e o imposto de renda não tem incidência na primeira parcela, não que não tem incidência no 13º, mas na primeira parcela não se calcula, não faz o desconto nem de INSS e nem de imposto de renda, tá? Quando a gente for lá para a segunda parcela, aí o que a gente vai? Então, nós temos a incidência de fundo aqui na primeira parcela, tá? E não tem INSS e nem imposto de renda. Quando a gente vai para a segunda parcela do 13º, aí nós temos a incidência de todos esses impostos, né? Contribuições, impostos que eu falei. Aí nós temos a incidência do fundo de garantia na segunda parcela, do INSS e do imposto de renda, tá? Então, aí, como nós não calculamos imposto de renda e nem INSS na primeira parcela, nós vamos calcular na integralidade na segunda parcela. Então, a base para o fundo na segunda parcela vai ser de 50%, porém, no caso do INSS e do imposto de renda, a base para cálculo vai ser de 100%, tá? E lembrando, gente, que agora a gente tem uma nova forma de calcular INSS desde março desse ano, né? Que é com base na tabela progressiva. Então, INSS e imposto de renda, os cálculos são com base na tabela progressiva. INSS ficou um pouquinho mais chatinho para calcular, né? Antes era mais simples, porque era uma alíquota já efetiva que já aplicava diretamente no valor, e agora tem um cálculo de progressão. A gente tem uma aula, se eu não me engano, no YouTube e no Instagram também, sobre cálculo de INSS com base na tabela progressiva a partir de março de 2020. Lá eu dou vários exemplos, explico detalhadamente como que vocês fazem o cálculo do INSS de acordo com a tabela progressiva. Quem nunca viu, vale a pena ver essa aula, porque você vai aprender a calcular o INSS agora, né? Nessa nova vigência. É bom saber nas duas. Em caso de auditoria, de for conferência de folha anterior a março, você também já vai estar sabendo que era diferente, tá? Então, gente, a questão das incidências é essa, tá? Nós recolhemos a guia de fundo de garantia da primeira parcela, que ela vai lá na GFIP junto com o fundo de garantia do mês, e na segunda parcela também vai o recolhimento do fundo lá junto com a folha mensal do mês de dezembro, competência novembro, competência dezembro, e também os demais impostos que eu falei para vocês. Gente, eu vou falar aqui de uma coisa pra gente não perder o tempo, pular um negócio aqui. Uma coisa muito assim, é uma dúvida muito recorrente, muito importante pela situação que a gente está vivendo agora, que é a questão da pandemia do Covid-19. Então, muita gente também me perguntou o que acontece com o 13º salário. Tem muita gente com dúvida para quem teve suspensão ou redução do contrato de trabalho. E aí, o meu contrato, vocês sabem que agora, gente, suspensão ou redução tem um prazo máximo de 240 dias, tá? Começou lá com, acho que era 60 e 90, aí foi aumentando, e agora a gente tá em 240 dias, o prazo de suspensão e redução. Então, imagina quem ficou, os empregados que ficaram 240 dias suspensos, ou com contrato reduzido lá, a jornada de trabalho meio ano, mais de 7 avos aí de 13º, né, por conta disso. O que vai acontecer com essas pessoas que tiveram contrato suspenso? Primeiro eu quero falar pra vocês uma coisa. Gente, a legislação, deixa eu ver qual que é. Eu vou falar sobre o que tem na legislação e depois eu vou falar o meu ponto de vista, a minha dica, a minha recomendação, tá? Se a gente for analisar o decreto do 13º salário, diz o seguinte. O decreto lá 57.155, aquele de 65. A gratificação corresponderá a 1/12 de remuneração devida em dezembro. Presta atenção nessa parte. Por mês de serviço do ano correspondente, tá? Então, tem essa questão aí do decreto que diz que o empregado tem direito a receber aquele avo de 13º se ele trabalhar por mês de serviço, tá? Isso tá no decreto, tá na legislação, só que essa legislação é de 65, tá? E não previa a pandemia, nada disso, mas tem essa disposição aí que os empregadores talvez se agarrem nessa questão aí que diz que o empregado tem direito ao 13º se ele trabalhar
aquela fração, né, de mês ali, o mínimo de 15 dias. Se ele teve o contrato suspenso, ele não trabalhou, vocês concordam comigo? Gente, a legislação até o momento que a gente está gravando essa aula, essa live, não tem nenhuma previsão se quem teve o contrato suspenso ou reduzido tem ou não tem direito ao recebimento do 13º. A gente não tá falando sobre férias também, mas isso se estende à questão das férias, tá? Ao direito às férias. Só que assim, no 13º ainda tem essa questão aí que trata do mês de serviço, né? Vincula o trabalho com o recebimento do 13º. Das férias nem isso tem. Mas enfim, a legislação até o momento não tem nada que diz sobre isso. A lei que trouxe os benefícios emergenciais, aí a opção de reduzir os contratos, reduzir a jornada e o salário e suspender os contratos, não trouxe nada sobre isso. Ela devia, assim, o legislador, quando fez a lei, ele devia ter se preocupado em mencionar sobre isso. Porque se os empregados estão com contratos suspensos, eles têm ou não têm direito ao recebimento do 13º? Eles não tiveram esse cuidado de colocar essa informação. Não sei se propositalmente, né? Eu não sei qual que foi a intenção, se pensaram ou não pensaram, ou nessa correria para questão de aprovar as medidas aí, para as empresas conseguirem manter os empregos dos funcionários, enfim, que a gente sabe que essas medidas foram tomadas para realmente conseguir manter o emprego, né? Muitas empresas fecharam, outras faliram e não tinha renda de fato. E isso realmente ajudou as empresas. Eu trabalho na área do departamento pessoal, sei que é isso, e eu sei que se não tivesse esses benefícios, muitas empresas tinham fechado as portas e teriam demitido os empregados em massa. Então houve muitos acordos. Só que faltou esse cuidado aí do legislador de falar pra gente se o 13º tem que ser calculado na integralidade ou proporcional, né? Porque aí teve os empregados que tiveram seus contratos suspensos ou reduzidos. Gente, pela legislação não falar, a gente se baseia no que a gente tem, tá? No que a gente tem hoje, no que a gente entende de fundamentos, né, que tá na legislação, porque a gente lida com ela diariamente, tá? Tudo que tá baseado no direito do trabalho. Nós sabemos que o empregado é a parte hipossuficiente da relação. Isso está na legislação, tá? Nós sabemos que o empregador, isso está na CLT lá, um dos primeiros artigos também da CLT, segundo ou terceiro, é quem assume os riscos daquela atividade, da relação jurídica, tá? Ele é a parte, acho que hipersuficiente, porque o empregado é hipo. Então, o empregador é tido como alguém que pode suportar mais, né, riscos, né, sejam eles financeiros, da atividade, do que o empregado. Então, se a gente for considerar também que sempre na legislação a gente lê que as situações mais, deve ser sempre considerado as situações mais benéficas ao empregado, tá? Se a gente for considerar esses fundamentos, essas bases, o conselho que eu dou para as empresas, tenho falado, é para pagar, independente de suspensão ou não, o 13º na integralidade. Não comprometer o 13º dos empregados por conta de suspensão ou redução. Até porque o 13º, existe um planejamento, né? Lá desde fevereiro o empregador pode começar a se planejar para fazer o pagamento. Ele não é obrigado a pagar o 13º para todos os empregados no mesmo mês. Ele tem de fevereiro a novembro para pagar por grupos. Eu vou pagar primeiro para X empregados, né? Sei lá, separar um grupo dependendo do porte da empresa, por setor. Lógico que ele não pode fazer isso de maneira discriminatória. Por exemplo, eu vou pagar primeiro para os homens, depois para as mulheres. Não nesse sentido. Mas ele tem uma possibilidade de fazer uma programação, tá? Então, não é uma coisa que ele é pego de surpresa. Agora você tem que pagar tudo de uma vez. Então, o que eu aconselho os meus clientes, as pessoas que trabalham comigo, é que façam o pagamento de forma integral, já que não tem previsão na legislação, e não deixe o funcionário prejudicado por conta da suspensão e da redução. Mas nós estamos, assim, sem proteção, tá? Nós estamos, como que eu posso dizer? Não tem nada que possa se embasar para obrigar o empregador a pagar. Eu acredito que vai ter empresas que vai querer se beneficiar disso, do próprio decreto que eu li aqui para vocês,
e vai optar por não pagar o 13º na integralidade, infelizmente. Mas eu não acredito que isso seja o correto, e aí eu tenho certeza que para os anos seguintes vai ter uma série de processos trabalhistas por conta disso, porque isso dá muita discussão, muita margem para discussão. Mas se vocês querem uma orientação, se vocês fazem a folha de pagamento dos empregados, se vocês querem orientar outras pessoas, oriente que não tem previsão na legislação e que, independente de suspensão, o 13º não pode ser prejudicado e ele deve ser pago na integralidade, tá bom? Assim, na integralidade ou com base no período de contrato que o empregado tem com a empresa, né? Na proporcionalidade. Mas ser pago da forma que o empregado realmente tem direito, que ele não seja prejudicado por esse período de suspensão e de redução, tá? Então essa é uma dúvida muito recorrente, muita gente pergunta, mas a orientação é que deve ser pago, tá? Espero ter esclarecido aí, que eu acho que isso era um dos incômodos do pessoal. Gente, perguntas, acho que dá pra gente fazer perguntas. Vamos lá, deixa eu ver onde começa aqui. Qual o momento do prazo para pedir? Quem perguntou foi o Vasconcelos Evando, né? Que eu acho que deve ser Evando Vasconcelos, não sei. E qual o momento do prazo para pedir 13º antecipado? Como eu disse para vocês, o prazo é até janeiro. Então, o empregado tem que pedir em janeiro para o empregador, tá, gente? Pode acontecer de passar esse prazo e você chegar no empregador e pedir e ele se negar por você não ter pedido dentro do prazo? Pode, e ele tá no direito dele. Se ele falar que não vai pagar antecipado, né? Aí se você não cumpriu o prazo que era até janeiro, você corre esse risco dele negar. Mas se ele não negar e você pedir após esse prazo de janeiro, tudo bem ele pagar, não tem nenhum problema. Deu para entender, Evando? Não sei se era essa a pergunta, mas se for... Era essa, sim. Era? Era. Ele até reforçou aqui. Qual o momento do prazo para pedir 13º salário antecipado? Tá. Então, o prazo é janeiro, tá? O empregado tem que se prontificar a fazer a solicitação no mês de janeiro lá pro setor de departamento pessoal, RH, e fazer de preferência por escrito, tá? Tem que ser documentado, nada verbal. O Walker falou: se registrar a carteira dia 5 de dezembro, recebe uma parcela do 13º ou só depois de um ano? Walker, se o empregado for registrado no dia 5 de dezembro, sim, já recebe um avo de 13º, tá? Porque aí você pensa assim, pensa comigo. Se o empregado for registrado dia 5, você concorda que se ele trabalhar até o dia 31 de dezembro, ele já tem, né, aí mais de 15 dias de trabalho. Então, ele recebe um avo, não precisa trabalhar um ano para ter direito a esse um avo, já recebe. Vê se ficou claro, Walker. A Pamela. Quando o funcionário é registrado em janeiro, até o dia 17, ele recebe um 12º de 13º salário, correto? Pamela, tá certo. Imagina assim. Se o mês de janeiro tem 31 dias, então conta comigo. Se ele for registrado no dia 17, por exemplo, que é a data limite, você vai contar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Deu 15 dias, tá? Se deu 15 dias, então sim, ele tem direito a esse 1/12 se ele for registrado em janeiro até o dia 17. Se for a partir do dia 18, já não tem mais direito, aí só vai receber a partir de fevereiro, tá? O Evando de novo. Vasconcelos Evando, eu acho que é o mesmo, né? A suspensão de contrato de trabalho tem redução... Não, peraí. A suspensão de contrato de trabalho tem redução dos meses para receber o 13º salário? Evando, é o que a gente falou agora, tá? Nesse último assunto. Pela legislação não tem previsão se deve ou não reduzir o valor do 13º salário. Deixaram isso aí pra gente resolver, deixaram essa bucha. Não tem uma previsão legal. A própria Lei 14.020, que trata dos benefícios emergenciais de suspensão e redução, não trouxe esse posicionamento. Então, o que eu falei pra vocês, que eu aconselho, é
que a empresa pague, que vocês, se vocês cuidam de folha de pagamento, que vocês aconselham os empregadores a pagarem para evitarem processos trabalhistas futuramente, que tem grande chance aí dos trabalhadores, até porque essas medidas foram para beneficiar as empresas, para que elas se mantivessem ativas, né? E automaticamente, lógico que beneficiou os empregados, que eles não perderam o emprego, tá? Então é um assunto discutido, mas a orientação é que pague, que não seja prejudicado o valor do 13º por conta disso, tá? Como não tem previsão, o melhor é pagar. Na dúvida, a empresa toma uma ação preventiva. A Vanderleia Silva. Na primeira parcela tem que incluir também parte variável? Sim, Vanderleia. Na primeira parcela já faz o cálculo da remuneração variável do empregado. Então, quando você for calcular a média lá para calcular a primeira parcela, digamos que depende, assim, ó. Primeiro você vai olhar em que mês que vai ser pago aquela primeira parcela. Se a primeira parcela, por exemplo, for paga em maio, tá? Aí você vai considerar a média de janeiro até abril, se o empregado trabalha desde janeiro na empresa. Então, você vai considerar a média lá de janeiro até abril, paga em maio, com base nos 5 meses, a média daqueles 5 meses, tá? Quando for lá em dezembro para pagar o integral, né, a segunda parcela, aí você puxa a média toda até o mês de novembro e faz o cálculo da média, paga na segunda parcela. E em janeiro faz o ajuste, completando lá com a média do mês de dezembro, tá? Então, a resposta é sim, tem que incluir a parte variável na primeira parcela. O Daniel Rosa. Professora, obrigada. E as variáveis entram na primeira ou segunda parcela? Acho que mais ou menos a mesma pergunta da Vanderleia, né? Sim, gente, as variáveis entram tanto na primeira parcela, o salário variável tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela, nos dois. E depois o ajuste em janeiro referente às comissões de dezembro, tá? Comissões ou outros adicionais que o empregado venha a ter. Mas sim, entra na primeira e na segunda. O Diego Lima, gostaria de saber se é possível pagar o 13º salário em uma parcela única, em novembro. Não pode pagar uma parcela única em novembro, tá? A legislação, gente, até falei o artigo para vocês, ela traz que a primeira parcela, que é a título de adiantamento, esse adiantamento ele deve existir, tá? Ele não é o 13º integral, ele é um adiantamento. Esse adiantamento tem que ser de 50%. Então, se é 50%, não pode ser 100%, é 50%. Então, ele deve ser pago a primeira parcela em novembro e não uma parcela única, tá? Aí você fala, mas o empregador quer adiantar o pagamento do 13º. Então, ele paga lá em novembro, ele pode pagar, de repente, ele quer adiantar, não quer pagar no dia 30 de novembro. Ele pode pagar um pouco antes? Dentro do mês de novembro? Pode. Porque lá na legislação a gente fala de fevereiro até novembro. Ele pode pagar o mês que ele quiser, na verdade. Mas se ele quiser pagar em novembro adiantado, ele não pode pagar o total, 100%, tá? Ele só paga os 50%. E aí em dezembro, se ele quiser pagar um pouquinho antes do dia 20 de dezembro, ele pode pagar do dia 1º ao dia 20, não tem nenhum problema. Ele vai ter um olerite separado, um empregado, onde vai estar configurado que a segunda parcela tem que ser paga até, a legislação fala até 20 de dezembro. Não necessariamente 20 de dezembro, mas até, de 1º a 20 de dezembro, a segunda parcela, tá? Tem mais dúvidas? Falta 1 minuto? Ai, Jesus. Gente, então acho que não vai dar pra responder mais nenhuma, tá? Mas espero que vocês tenham esclarecido a maior parte das dúvidas referente ao 13º. A gente vai ficar por aqui, senão a gente vai ser cortado. Bom. Quem é novo? Tá, gente. Quem for novo, se inscreve no nosso canal aí do Instagram, no YouTube também, tem todos os vídeos, no IGTV. Participa aí, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e uma boa noite. Tchau.